Busca em largura. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a busca em largura. Ela tem a mesma ideia da busca em profundidade, só que lá na busca em profundidade a gente sempre ia avançando nos vértices adjacentes da, do nosso grafo, enquanto para chegar no nível mais profundo do nosso grafo, ou seja, nesse exemplo aqui, de V0 a gente ia para V1, para V3, V5, V6, e só então a gente voltava para as camadas de cima e tentava estar sempre aprofundando ali, isso na busca em profundidade. Aqui na busca em largura, a gente vai dividir a busca por camadas, por níveis de distância do nosso vértice inicial. Nesse exemplo aqui, se o nosso vértice inicial for V0, primeiro a gente vai buscar nos que estão no nível 1, que seria V1 e V2. Depois a gente vai buscar nos que estão no nível 2, ou seja, que tem duas arestas de distância, que seria o V3 e o V4. Depois o que está no nível 3, que seria o V5. E por fim no nível 4, que é o V6. Então a busca em largura ela vai no sentido da largura do grafo, enquanto a de profundidade vai lá embaixo e volta. Como é que faz isso em algoritmo, né? Como é que isso funciona? Bom, o algoritmo da busca em largura, ele tem alguma similaridade com o algoritmo da busca em profundidade, e aqui a gente vai usar o mesmo conceito das cores para a gente identificar melhor o que está acontecendo. Então, só relembrando, o vértice que tiver com a cor branca, ele ainda não foi visitado, nós ainda não passamos por ele. O que tiver com a cor cinza, ele já foi visitado, no nosso caso aqui quer dizer que ele já entrou na fila, tá? E o que tiver com a cor preta significa que ele já entrou na fila e já saiu da fila também, foi retirado da fila, tá? Foi desenfileirado e não vai ser mais utilizado ali. Então são essas três cores que a gente vai ter aqui para visualizar esse processo acontecendo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é percorrer todos os vértices para pintar eles de branco, para garantir que a gente não tem nenhum vértice visitado ainda. Depois, a gente vai pegar o vértice que a gente quer iniciar por ele, a gente recebe aqui como parâmetro o índice do vértice inicial, então a gente vai no grafo, pega o vértice que a gente vai iniciar e já pinta ele de cinza. Por quê? Porque a gente já vai botar ele na fila. Enfileirar, a gente vai ter uma fila aqui, uma variável fila, que armazena os itens numa fila, e a gente vai botar esse vértice inicial dentro da fila. Então ele tem a cor cinza porque ele está na fila. E a gente começa o nosso algoritmo, o loop dele de fato, que é o que? Enquanto a nossa fila não estiver vazia, ou seja, enquanto tiver elemento na fila, o que a gente vai fazer? A gente vai remover, vai desenfileirar o elemento da fila, lembrando do conceito de fila, first in, first out. O primeiro elemento que chegar na fila é o primeiro que vai sair. Então a gente tira o primeiro elemento da fila, o que chegou primeiro, guarda ele na variável chamada vértice e ele desaparece da fila. A gente altera a cor dele para preto, porque agora ele foi desenfileirado, e a gente vai para a próxima parte, que é fazer um for para ver quais são os vértices adjacentes a esse vértice que foi desenfileirado. Todo vértice adjacente que tiver com a cor branca, nós vamos pintar ele de cinza e botar na fila. Então esse processo de enfileirar os vértices adjacentes é o que vai nos permitir fazer a busca em níveis horizontais, a busca em largura, porque nós estamos colocando todos aqueles vértices que estão no mesmo nível, numa sequência é, crescente de valor ali numa fila, entende? Então a gente vai ver isso acontecendo, mas a ideia é essa. Pega os vértices adjacentes, pinta eles de cinza e joga para dentro da fila. A gente vai pintar de cinza só para poder saber que os que estão cinza estão na fila. Quem está preto já saiu da fila e quem está branco nem entrou ainda. Bom, vamos lá. Seguindo o nosso exemplo, está aqui o nosso grafo, V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6. E aí vamos começar aqui o primeiro for para pintar tudo de branco. Já vamos considerar que ele rodou, está tudo pintadinho de branco aqui. A nossa fila está vazia nesse momento. Vamos seguir para o próximo passo. O próximo passo a gente vai pegar o vértice inicial, que a gente vai usar aqui o V0, e vamos pintar ele de cinza. Pintamos ele de cinza e colocar ele na fila. Então o V0 está aqui na fila, primeiro elemento da fila, beleza? Segundo passo, enquanto a fila tiver algum elemento, ou seja, for maior do que zero, a gente vai fazer isso aqui. A fila tem elemento? Tinha, o V0.
que a gente fez com ele? Desenfileirou. Tiramos o V0 da fila, eu só cortei ele aqui, não quis apagar para manter o histórico, mas agora V0 não está mais na fila ele está armazenado na variável vértice. Vamos pintar ele de preto, para a gente saber que agora o V0 já saiu da fila, está preto aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos fazer um for agora para ver todos os vértices adjacentes a V0. Quem são? V1 e V2 são os adjacentes. O que a gente vai fazer com eles? Se eles forem brancos, a gente vai pintar de cinza e botar na fila. Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro vértice adjacente, né, quando i é igual a zero, seria o V1. Ele era branco? Era. Então pintamos de cinza e botamos ele aqui na fila. Ele é o primeiro da fila agora. E aí, bora lá seguir o loop. Terminou? Mas o for roda de novo, porque o length aqui era 2, né? Então beleza. Agora o i na posição 1 é V2. V2 foi pintado de cinza e foi jogado para a fila. Tá aqui, show de bola. E aí vamos lá, agora acabou esse loop aqui desse for, não tem mais adjacentes a V0, né? Então a gente vai voltar lá para o while. Beleza, voltamos aqui para o while. O que a gente faz? A gente desenfileira o primeiro elemento da fila, que seria o V1. E aí a gente pintou ele de preto, o que significa que V1 já passou por todo o processo que ele tinha que passar, já entrou na fila e já saiu da fila. Pintamos de preto. E o que a gente vai fazer agora? Vamos buscar todos os adjacentes a V1, que seria V3. Pega então V3, joga na fila, pinta de cinza, para dizer que a gente já jogou na fila. Beleza, acabou o loop, só tinha um adjacente, então era só um. Vamos desenfileirar agora, a gente volta para o while para desenfileirar o item que estava ali na sequência, que era o V2. Desenfileiramos o V2 e já pintamos de preto aqui. Agora nós vamos buscar o adjacente a V2. O adjacente a V2 que é branco é o V4. Então aqui a gente vai entrar nessa parte do código aqui e pintar o V4 de cinza e colocar ele na fila. Beleza? Pintamos aqui o V4 de cinza, jogamos ele para a fila. Vamos lá desenfileirar alguém agora. Vamos desenfileirar quem? O próximo da fila, era o V3. Desenfileiramos ele aqui, pintamos de preto. E aí agora a gente vai fazer o que? Vamos pintar de cinza e jogar para a fila o adjacente de V3, que é o V5 aqui, ó. Vamos lá, próximo passo. V5 entrou na fila e ele foi pintado de cinza para indicar exatamente isso. V5 está na fila, tem mais algum adjacente a V3 que seja branco? Não tem. Então vamos lá desenfileirar alguém. Desenfileirar quem? O V4. Repara que a gente está desenfileirando exatamente naquela sequência de níveis, né? A gente desenfileirou primeiro o V1, depois o V2, que está no nível 1 em relação a V0, depois a gente desenfileirou o V3 e agora desenfileiramos o V4, que estão no nível 2. A gente nunca vai desenfileirar V5 antes de V4, por exemplo, porque V5 está a um nível a mais de distância, então a busca em largura ela preserva essa hierarquia aqui. Então vamos lá. Agora que a gente desenfileirou o V4, a gente teria que buscar os adjacentes a V4 e jogar na fila, que sejam os adjacentes que sejam brancos, né, que ainda não estejam na fila. Mas não existe nenhum. Então, a única coisa que ele vai fazer, ele vai procurar aqui nesse if, existe algum que seja branco? Não existe. Ele vai voltar aqui pro while e vai desenfileirar o 5. Desenfileirou o 5, aí sim ele vai procurar o adjacente a 5 e existe, é o V6. Vai pegar o V6, vai jogar para a fila e vai pintar de cinza. Jogou aqui o V6 na fila, pintou de cinza. E agora o que resta fazer é tirar o V6 da fila, pintar de preto, e aí vai procurar os adjacentes a V6, não tem nenhum adjacente a V6, vai voltar para o while. O while vai verificar se a fila é maior do que zero, a fila agora está vazia, não tem mais ninguém lá, o algoritmo se encerra. Então a gente percorreu todos os elementos do nosso grafo de forma horizontal, né? No nível horizontal aqui. É isso, muito obrigado, até mais.